Oi, oi! Tudo bom para você que está vendo essa live aqui gravada? Seja muito bem-vinda! Deixa eu te lembrar, eu sou a Jennifer Tavares aqui do canal Terapia do Trauma Sexual e tô aqui toda terça e quinta contigo, trazendo aqui conteúdo para você superar o seu trauma sexual. E seja muito bem-vinda! Essa é a última live do ano, onde eu vou te ensinar como superar o seu trauma mesmo não tendo tempo. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa eu dar boa noite para as minhas seguidoras raízes que estão sempre aqui comigo toda terça e quinta. Boa noite, Line. Boa noite, vamos entrando, meninas. Última live aqui do ano para fechar esse ano com chave de ouro. Imagina fechar o ano com chave de ouro, podendo colocar em prática hoje mesmo. Vamos lá então, como que você pode superar o seu trauma sexual mesmo não tendo tempo? Que falta de tempo, né? Vamos combinar. Todo mundo reclama, né, de falta de tempo. Mas para superar o seu trauma sexual não tem essa desculpa aí, eu vou explicar por quê. Você vai saber por que que você não deve negligenciar isso, né, por falta de tempo. Então você vai ter tempo sim e não vai ser mais uma desculpa. E antes de eu falar, né, sobre exatamente o que você pode fazer aí no seu tempo, no seu mínimo tempo livre, eu preciso falar algumas questõezinhas antes para fazer sentido, tá? Então, tudo que eu trago aqui, eu preciso, assim, para mim, é um dever meu, eu desencadear aqui toda a minha fala, todo esse conteúdo, de maneira que faça sentido para você, que você entenda o que eu estou falando, que você assimile esse aprendizado e possa colocar em prática aí no seu dia a dia, tá bom? Então, às vezes eu dou uma enrolada, mas é uma enrolada assim que precisa para você fazer sentido aí no que você está ouvindo de mim. Então, o que é superação, primeiramente, né? O que é superação do trauma para você? Você pode ter a sua subjetividade em relação à superação, porque como o trauma ocasiona inúmeras consequências e sintomas na vida de uma sobrevivente, é comum que cada sobrevivente tenha alguns objetivos específicos de superação. Mas eu vou falar aqueles objetivos específicos que mais se apresentam aqui nas minhas pacientes que eu atendo, aqui nas caixinhas de pergunta que vocês compartilham comigo, que vocês sempre me mandam. Então, de certa forma, é subjetivo, mas tem sim aquelas consequências, aqueles objetivos de superação mais comuns a todas as sobreviventes, tá? Que seria, primeira, top 10, né? Não vou falar 10, mas o top da lista seria você não ter mais flashbacks, né? Sabe aqueles flashbacks, você pode estar fazendo qualquer coisa no seu dia a dia normal e vem aquele flash na sua mente, tá? Pode ser que ele venha enquanto você não estiver fazendo nada, mas às vezes ele vem sim diante de gatilhos, tá? Então, gerenciar flashbacks e fazer com que esses flashbacks sumam da sua mente para sempre, porque é possível que eles desapareçam, tá? Tem coisa que a gente não faz desaparecer, tá? Eu sempre deixo claro aqui que superar não é curar tudo e você ficar completamente transformada e ser feliz pro resto da sua vida, não é isso. É você gerenciar coisas que são gerenciáveis e você conseguir eliminar coisas que são elimináveis. Então, flashbacks são sim elimináveis, porque eu tive muitos flashbacks e hoje não tenho nenhum flashbacks. Para não mentir, no início desse ano eu tive um flashback, mas não foi um flashback consciente, foi entre um sonho e um pré-sonho, né? Um pré-sono, quando a gente está quase dormindo e vem alguma coisa na lembrança. Mas isso não me abalou, porque era uma coisa que ainda estava bem guardadinha. Daí tem as perguntas, né? Mas eu ainda vou lembrar de tudo, porque tem coisa que eu acho que eu sei, mas eu não lembro. Então, ao longo da sua vida, você pode ter essas lembranças que vêm à tona por meio de flashbacks, como aconteceu comigo no início desse ano. E tá tudo bem. Eu vi aquilo e fez muito sentido para mim. Foi uma ficha gigante que caiu que estava faltando para mim.
E eu sei que eu não compartilhei isso ainda e eu vou anotar para eu compartilhar com vocês em áudio lá no Telegram, tá? Eu já falei isso e eu não consegui cumprir. Vou colocar aqui, vou anotar aqui, ó, na minha agenda para eu ir lá no Telegram e compartilhar essa ficha gigante que caiu na minha cabeça, tá? Sobre o flashback que eu tive no início desse ano. E como a maioria das sobreviventes, todo flashback é desencadeador de alguns sintomas e reações fisiológicas. Mas eu não tive esses sintomas e reações fisiológicas. Significa que esse ponto para mim, esse ponto da minha vida está superado. Então, conseguir eliminar flashbacks, isso é um objetivo de superação, com certeza aí para você. Memórias, né? Ter memórias traumáticas e não sentir dor com aquilo, não sentir culpa, não sentir mágoa, não sentir raiva, não sentir absolutamente nada. É possível que o objetivo da superação seja isso, você ter essas lembranças, ter essas memórias sendo implícitas ou explícitas. Implícitas seria alguém pedir para você lembrar alguma coisa e ter aquilo na mente é muito, muito desgastante, né, do ponto de vista emocional, ou explícita, você querer, né, lembrar, entendeu? Alguma coisa que vem na sua mente ou alguma coisa que fazem que você lembre. Então, é possível você também gerenciar isso de modo que isso não te afete a nível emocional, de intensidade e de reações também. Porque ter uma memória na mente desperta, sim, inúmeras reações automáticas, uma série de sintomas também, e isso pode ficar intenso, dependendo de como que você está aí no seu momento de vida, se você está conseguindo gerenciar tudo isso ou não. Então, isso é um dos parâmetros que a gente mede também em relação à superação. Quando tem um sintoma, quando tem uma reação automática, quando tem uma consequência, e aquilo te afeta X antes. E à medida que você for caminhando na sua jornada e colocando em prática as suas ferramentas, aquela intensidade daquelas reações, daquelas emoções, daquelas consequências, elas vão diminuindo gradativamente a intensidade da dor quando ela pega, sabe? E também a questão do tempo. Antes, né, você pode até lembrar, ver aí no seu atual momento de vida, eu tenho padrões X de comportamento, padrões X de emoções, padrão X de reações fisiológicas quando acontece alguma coisa ruim na minha vida. Então, você já identificou tudo isso. À medida que você vai colocando as práticas, as ferramentas em prática no seu dia a dia, você consegue ver que esse padrão, essa intensidade, esse tempo em que ele se apresenta no seu dia a dia, diminui, ele cai. Como eu falei, algumas coisas somem por completo, outras não. Você só percebe que ela está ali, como as memórias. Memórias não tem como a gente apagar da mente. A gente apenas convive com elas de modo que elas não causam mais transtornos para você, dor emocional, tá? Aumento de sofrimento emocional, certo? Então, flashbacks, você poder conviver com as suas memórias sem dor, você poder ter um relacionamento íntimo com as pessoas, relacionamento social com as pessoas, relacionamento íntimo de amor, de sexo, sem máscara. Sem máscara, que eu digo, é você tá lá com seu parceiro, o parceiro está fingindo que está ali para agradar ele, e você não quer estar ali ou não consegue estar ali por conta de aquilo ser um gatilho extremamente desgastante para você. Então, eu sei que você não quer isso, mas que talvez você nem saiba que não quer isso, porque faz parte de um automático aí na sua vida. Porque também aconteceu comigo, também fiz muita coisa no piloto automático, sem perceber. E só tentando agradar as pessoas, né? Me deixando de lado, deixando as minhas emoções de lado para colher as emoções dos outros, do que os outros queriam. Então, isso também é possível você eliminar e outros pontos você gerenciar, tá? Porque eu sei que relacionamento íntimo, a gente põe essas máscaras no dia a dia e a gente não quer fazer isso, a gente quer ser a gente mesma, que é outro objetivo de superação. É você poder ser você mesma, você poder se amar sem esperar
sem esperar a expectativa dos outros, sem ficar se espelhando na expectativa dos outros, tentar agradar os outros, ser quem você quer ser, não ser quem você quer que os outros queiram que você seja. Deu para entender? Mais ou menos isso. E se amar de verdade é outro objetivo, né? E também viver no presente, porque outra questão aqui é a tua cabeça está sempre no passado, tem a ver com flashback, tem a ver com memória traumática, tem a ver com toda a sua história. Então, a tua mente, é comum que ela fique no passado o tempo inteiro. Dificilmente ela fica no presente, aqui, né? Tô aqui falando, eu sei que eu tenho camadas de consciência, você também tem, porque é natural de todo mundo. Camadas de consciência, eu tô aqui falando contigo, eu tô lendo aqui mensagens também, lendo o que vocês, as pessoas que estão entrando, o que vocês estão me mandando, estou escutando barulhos da rua, estou pensando no que eu vou falar depois do que eu já estou falando. Então essas são camadas de consciência que você também tem. E muitas vezes essas camadas elas estão lá no passado ou lá no futuro com as preocupações, tá? Então notem sempre que a gente está nesse vai e vem emocional, nunca está no presente. E a chave para tudo isso é a cabeça no presente, é a cabeça na sua vida agora, fazendo tudo o que você quer, que você deseja, que você tem um objetivo, ao invés de ficar pensando se é bom fazer ou não, porque se eu fizer talvez aconteça alguma coisa, não sei o quê, porque é um medo. A gente sempre tem medo, é natural de toda sobrevivente sentir medo, porque é uma questão estrutural, a nível cerebral, que o trauma causou isso em nossas vidas. Mas é absolutamente possível você resgatar tudo isso. E resgatar tudo isso que eu falei é ter sua vida de volta, tá? É ter o volante da sua vida de volta, ter o comando da sua vida de volta, porque até então você não tem. Quem tem a sua vida nas mãos é o trauma, é a sua mente condicionada, é a sua mente condicionada a tudo aquilo que ela tentou te proteger no passado, enquanto você era criança, adolescente, sofria os traumas, sofria os abusos. E à medida que você foi crescendo, a mente, ela não foi acompanhando você, seu comportamento, as emoções padronizadas, tá? Tudo isso se manteve contigo até hoje. Dificilmente alguma coisa ela foi, sabe, alguma coisa foi transformada, mas as consequências e sintomas do trauma, elas por si só, elas não se transformam facilmente, tá? E eu vou explicar por que isso não se dá facilmente, por conta de todo o padrão, de todo o condicionamento, né? Condicionamento operante, é o mesmo condicionamento dos animais, né? Isso é fato, porque o trauma ocasionou reações fisiológicas, estruturais, na porção automática do cérebro, na proteção de defesa, na proteção, na localização ali das emoções, a localização da defesa, da nossa segurança, da nossa luta e fuga. É algo que é inato, é algo que não é passível de transformação rápida e fácil. Quando a gente está crescendo, a gente é vulnerável, aquilo afeta diretamente. E naquele momento de vida a gente não tem controle, porque a gente não sabe. A gente está crescendo, a gente é um ser vulnerável, a gente é um ser de desenvolvimento enquanto criança e adolescente. Por isso que poucas coisas se transformam. E aí a gente tem que viver, né? Levar até a vida adulta essa carga, né? Essa carga de problema, vamos dizer assim, né? Tem um lado bom de tudo isso, porque a gente transforma reações, né? A gente fica mais forte. Então, toda sobrevivente, ela é forte, ela tem um potencial imenso dentro dela. Você só não sabe, tá? Enfim, isso é superar o trauma, tá? Para você que está aqui me ouvindo, o que é superar o trauma para você? Compartilha comigo também, se você quiser, pode deixar o comentário ou manda no balãozinho. Eu vou gostar de saber, porque eu falei que a superação é subjetiva, né? Mas o que eu listei aqui é o que é comum a todas as sobreviventes, é o que sobressai mais. Deixa eu ver se eu falei tudo. Relacionamento íntimo, as lembranças, flashbacks, gerenciar as emoções, não sei se eu falei, gerenciar as emoções é você ter consciência que elas estão ali
que algo do teu ambiente está atrapalhando diretamente as suas emoções e influenciando nas suas atitudes e comportamentos. Então, isso também é um objetivo aqui a ser tratado, porque você vai conseguir sim gerenciar tudo isso se você me acompanhar aqui diariamente, se você ler meus posts, assimilar todo o conhecimento, todo o aprendizado e conseguir aplicar no seu dia a dia, você vai conseguir ter um mínimo alcançado desses objetivos aqui, tá bom? Bom, então isso é superação. Esses são os objetivos da superação. Vamos lá, tem mais gente entrando. Boa noite, pessoal, para quem entrou agora. Vamos lá. Então, isso é superar. Agora, o que não é superar? Porque é importante a gente falar também, né? Existe o que é superar e existe o que não é. O que não é o que a maioria das sobreviventes fazem e continuam fazendo mesmo conscientes de que estão fazendo. Por conta do condicionamento que eu falei, da força do condicionamento. Que é o quê? Negar que está passando, que passou por isso, que está passando dificuldades. Fugir dos problemas, fugir das lembranças, fugir do flashback, fugir dos relacionamentos, fugir de tudo que aparentemente pode te causar dor, tá? Pode te causar um sofrimento. Esquecer, ignorar, negar, fugir de tudo isso, tá? Isso tudo é enfrentamento negativo. Enfrentamento negativo não produz transformação, não produz mudança. Só faz com que você fique momentaneamente bem, tá? Eu entendo que isso é necessário, porque se não fosse necessário, não existiria. É algo que a gente não precisa aprender, é algo automático da mente. A gente precisa se proteger de alguma forma e à medida que a gente vai crescendo, a gente aprende a enfrentar negativamente dessa maneira. Fugir, negar, ignorar, varrer para debaixo do tapete, como eu falo. Então, isso que não é superar e a gente acaba se iludindo com esse tipo de coisa. Já aconteceu muito comigo, já aconteceu, tem épocas ruins, beleza. Apareceu aquilo, vou começar a fugir, vou começar a me distrair. Tem gente que faz comportamento negativo, né? Usando drogas, álcool, enfim, fazendo atitudes para encher a cabeça de coisas, para não pensar nos problemas atuais, porque problema atual também é problema do passado. Porque problema atual despertam reações, sintomas, comportamentos, pensamentos padronizados que foram criados lá no passado. Então, o problema atual também faz você sentir flashback, também faz você ter memória do trauma, tá? Então, a gente faz tudo isso como uma forma de proteção, esse tipo de fuga. É aprendido. E, como ele é aprendido, ele também pode ser desaprendido. A gente também pode começar a colocar no nosso dia a dia enfrentamentos positivos. A gente não faz, eu sei que você não faz porque você não sabe. Comigo também era assim, eu não colocava isso em prática no dia a dia porque eu não sabia. Algumas pessoas têm certos tipos de atitude mais resilientes, vamos dizer assim, sabe? Que fazem com que elas enfrentem mais as questões, os problemas. Isso tem a ver com personalidade, isso tem a ver com genética dela, isso tem a ver com as coisas, as outras experiências que ela teve na vida. E tá tudo bem, mas nem todas as sobreviventes têm esse potencial. O nosso potencial mesmo automático, padronizado, da maioria das pessoas, é realmente fugir, ignorar, negar, tá? Então, tá tudo bem, até agora. Tô te dizendo que você faz isso, que é para você se proteger. Mas eu também tô te dizendo que isso não é superar. Porque você vai continuar alimentando o ciclo. Ele vai ainda surgir em outro momento na sua vida, né? Em outro momento em que gatilhos do ambiente forem os acionadores das suas reações, tá? Então, isso não é superar. Outra coisa, fingir ou fugir das emoções dolorosas. Que uma coisa é eu ignorar que eu tive uma história, que eu ainda tenho problemas específicos, intimidade, no relacionamento, autoestima, autoconfiança. Uma coisa é eu entender isso e ficar fugindo.
Outra coisa é eu fingir emoções, fugir das emoções mais dolorosas enquanto elas estão aqui me pegando, ok? Porque enquanto vocês me assistem, pode ser que vocês também tenham emoções dolorosas aí. Porque tudo que eu falo aqui, de certa forma, é um gatilho. E é excelente que isso aconteça, tá? Isso é muito bom, que vocês tenham essa reação ali no momento em que eu estou falando e vocês estão tomando consciência dela. Porque é a consciência que é a chave que vira tudo, que é a chave da transformação na sua vida. Se eu faço uma coisa que é condicionada, que é inconsciente, eu preciso colocar a consciência em cima para fazer a ponte. Eu falo da ponte, tá? Eu uso ponte, não sei porque que eu uso ponte, mas é mais ou menos uma analogia de que a gente precisa assimilar todo o conteúdo que está aqui na porção límbica do cérebro, que fica aqui na porção ali no meio da mente, e trazer para frente, que é onde fica a nossa consciência. Nosso eu pensante está aqui, tá? Nosso eu automático está lá. Tudo que a gente viveu do trauma é automático. E o pensante é a consciência. Então eu falo a ponte, porque você precisa trazer tudo que está lá para cá e poder assimilar, poder elaborar tudo isso e, por fim, transformar tudo isso aí na sua vida para que faça sentido para você, para que você conviva com aquilo da melhor maneira possível e tudo mais, tá? Então, isso não é superar. Vamos ver que já tem comentários aqui, que ótimo. Superar para mim é não ter mais lembranças, pesadelos, saber controlar as minhas emoções, mudar alguns comportamentos. Já fiz muito enfrentamento negativo de negar, fingir que nada aconteceu. Obrigada pelo seu comentário, Lu. Exatamente isso, viu? Superar para mim são algumas coisas que eu falei e outras, né? Como o pesadelo. O pesadelo é uma reação automática. O pesadelo também se gerencia. É claro, uma manifestação inconsciente, às vezes a gente não tem controle sobre o que a gente sonha, vai depender daquilo que eu vivi no dia a dia. Mas muitos pesadelos, muitos padrões de sonhos se alteram totalmente, tá? Sempre tive padrões de sonhos ansiosos em alguns momentos da minha vida, e esses padrões de sonhos ansiosos era sempre alguma perseguição, né? Era alguma perseguição e eu achava que eu ia ser perseguida, sequestrada, estuprada, e isso me deixava muito assim, ansiosa durante o sonho e depois de acordar do sonho. Então isso eu não tive mais, essa cena específica, entende? Porque você pode ter sonhos ansiosos, porque você precisa, né? Sonhos são para organizar a mente sobre o que aconteceu no seu dia a dia. Mas com relação ao sobrevivente, existem sim padrões de sonhos específicos que se alteram totalmente, como perseguição, você correndo sem rumo, tentando chegar em algum lugar, você nunca chega, e tem alguém te correndo atrás de ti, te vigiando, te acompanhando. Então isso é horrível, né? É bastante difícil de lidar. Sobre o trauma em si, você gritando para todo mundo, a tua família está ali no teu sonho, você abre para ela, fala de tudo que aconteceu e as famílias não te ouvem, não te escutam. Essa é a nossa vontade de abrir para o mundo e ninguém escuta, ninguém ouve porque a gente tem medo, certo? Então, isso aí também é passível, com certeza, de transformação. Sempre prefiro fugir, a Andressa compartilhando, exatamente. Então, a gente sempre quer fugir, ignorar, tapar, né, o sol com a peneira, varrer para debaixo do tapete, mas não adianta, você só está alimentando o ciclo e não está colocando a sua consciência, né, não está fazendo ali a ponte, não está assimilando a ideia do porquê isso acontece na sua vida e como que eu elimino isso da minha frente. Então, quanto mais a gente empurra com a barriga, mais tarde fica a sua superação, mais tarde você alcança seus objetivos, seus desejos, que algumas consequências do trauma te impedem de realizar. Mais um comentário: eu não sabia me dar com os gatilhos, sempre fugia deles também, mas ultimamente tenho aprendido a enfrentar. Que bom, Lu, que bom. É muito bom você aprender a enfrentar tudo isso.
claro, com consciência, né? Porque às vezes a gente faz achando que está fazendo enfrentamento, mas ainda está fugindo. Então tem que ter consciência se o enfrentamento ele está surtindo efeito ali para você, se ele está te ajudando ou se ele está te mantendo naquele mesmo lugar. E só fazendo, né, aquele alívio momentâneo. Vamos ver se tem mais aqui, se tem mais 2 aqui. Superar para mim será quando eu conseguir contar para a mãe, porque mesmo falando ainda sinto muita dor como da primeira vez. Olha só, mais um objetivo de superação aqui que é contar para as pessoas. Pois é, eu sempre estou falando para vocês. Tem muita gente com necessidade de contar a história, mas cuidado, tá? Nem todas as pessoas conseguem acolher a nossa história, principalmente as mães, porque as mães elas podem sofrer bastante com isso. Elas podem se sentir extremamente culpadas também, e você se sente culpada também de você ter falado, ela se sente culpada. Isso é só um ponto, tá? É preciso analisar muito bem essa questão, mas é possível sim você compartilhar com ela, mas sempre tomando cuidado com o que você prepara ela, tá? É muito importante o preparo, o pré-contar. Então, eu até já gravei aqui uma live, eu sugiro que você assista, a live de número 4. É a live de número 4, tá? Se não me engano, é 4 ou 3, que eu falo como que você pode preparar as pessoas para você contar a sua história para ela. E tem pessoas que talvez vão querer mais detalhes, então esse é a questão mais delicada. Detalhes de com quem foi, quando foi, como foi, né? E outros tipos de julgamentos também, são as questões que a gente precisa cuidar para você não ficar pior do que você já tá. Então, é bom você assistir, sabe? Anotar ali no seu caderno e ver o que é possível de você pular, né? Pedir para a pessoa não pedir mais detalhes, para você também se preservar e se cuidar, tá? Muito autocuidado nessa hora também, porque é um efeito bastante desgastante para uma sobrevivente. Ok, obrigada, tá, pelo seu comentário. Agora vamos continuar aqui, entrando, né, na questão, é possível você superar mesmo sem tempo? Daí eu falo para vocês que a questão não é o tempo em si, tá? A questão mais importante aqui é a prioridade. Não é o tempo, mas a prioridade. Com que prioridade você trata a sua saúde mental? Porque a gente está falando de saúde mental. Física também, porque o físico e o mental, eles andam juntos, eles caminham juntos. Então, o quanto você tem dedicado o seu tempo para a sua saúde mental? Então, eu tenho certeza que as minhas seguidoras aqui estão dedicando sim, porque as seguidoras raízes que estão sempre aqui comigo terça e quinta, essas estão sim com as suas prioridades em dia de tratar, né, a sua superação, de começar aí a colocar em prática tudo que eu falo aqui. O fato de estar me ouvindo também é transformador, tá? Às vezes você pode achar que não, mas tudo que eu falo aqui, algumas coisas fazem sentido aí para você e viram a chave, e isso é transformador. Virou a chave, você tá vendo. E depois que você vê, você não tem mais como esquecer que você viu, tá? Então, parabéns para vocês que estão aqui comigo. Eu tenho certeza que vocês já estão aí dando prioridade aí para sua saúde mental e querendo, claro, superar o seu trauma. E a gente está no final do ano, né, gente? Vamos fechar o ano com chave de ouro e ano que vem começar com tudo também, aplicar tudo que eu disser aqui hoje, coloca aí para aplicar no seu dia a dia, hoje mesmo, amanhã, quando você puder iniciar, claro, mas não procrastine esse início. Continue sempre, sem pressa, como eu falo, mas também sem pausa, porque eu falo das pausas necessárias quando vocês estão muito estressadas, assim, né? Tá com picos de estresse. Às vezes uma pausa é necessária, mas é uma pausa super curta para você colocar o seu autocuidado ali em dia, que seria, né? Descansar.
descansa bastante, mas tenha em mente que você precisa retomar. Então, sem pressa, sem pausa. Vai devagar, mas não desista, não pare, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Ok? Mais um comentário aqui. Voltei, gente. Me dá um alô se vocês estão me vendo. Faz quase um mês que eu tô lhe acompanhando e já consegui escrever sobre os abusos. Estou lidando melhor com os sintomas, mas essa semana tive um flash e esse eu não consigo descrever nem com todas as palavras do mundo. Isso, Aline. Primeiramente, obrigada pelo seu comentário. Fico muito feliz e grata por você estar aqui me acompanhando. O pouco que você está me acompanhando, você já está conseguindo ver diferença aí na sua vida. E tudo bem, tá? Você ter tido um flash aí e não estar conseguindo lidar com ele por enquanto. Mas você sabe que ele veio, né? Você sabe que ele veio e você sabe com certeza o que ele te causou aí no seu corpo, na sua mente, logo que ele estava aí aparecendo, certo? Você teve reações fisiológicas, você teve reações físicas, você deve ter tido reações, com certeza, reações emocionais e cognitivas de pensamento, tá? E atitude. Qual foi a atitude? Não consigo descrever nem com todas as palavras. Tudo bem, tá? Se você reconheceu os passos anteriores, tá tudo bem, tá ótimo. Só não desista, continua, logo você vai conseguir assimilar esse flash aí que deve estar ainda vívido na sua mente e vai conseguir transpor para o papel, porque é muito importante a gente conseguir escrever também, né? Por isso que eu falo da utilização aqui do caderninho da terapia, do diário da terapia, porque é bastante importante. Bom, não tem mais comentários. Ah, tem mais um. Para mim é super importante estar aqui porque sempre aprendo algo novo, uma ferramenta nova, ou sempre descubro algo que não sabia sobre o trauma. Olha só que bacana. Então, estou conseguindo cumprir meu papel aqui, gente. Fico bastante feliz e agradecida por isso, porque eu sei que o universo do trauma, do trauma sexual, ele é imenso, ele é super vasto. Tem muitas pequenas coisinhas que a gente, modificando pequenas coisinhas, a gente até consegue atingir coisas maiores. Mas eu trago mais as coisas maiores e as coisas pequeninas, elas vão também se transformando aos poucos. Talvez você não perceba, porque às vezes eu não falo, né? Mas sempre que eu lembro, que eu me recordo, que vem algo na minha mente de importante de falar para vocês, eu sempre vou trazer aqui, certo? Vamos continuar então. Vocês entenderam então? Eu falei o que é superar o trauma, falei o que não é superar o trauma. Falei aqui da questão do tempo, que não é questão de falta de tempo, mas sim prioridade. Mas claro, tem a questão do tempo também. Não é só a questão da prioridade, mas a questão do tempo. A gente sempre está procrastinando as coisas, eu entendo. E a falta de tempo é uma das justificativas para você continuar procrastinando aí as coisas na sua vida. Mas é possível sim você fazer isso mesmo não tendo tempo hábil, tá? Porque às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho tempo para dispor, assim, terapia, por exemplo. Eu não posso ir para terapia porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu não vou para terapia à noite, eu estudo à noite, de manhã não dá, porque isso, porque aquilo. A gente está sempre fazendo, né, essas justificativas para fugir também, porque vocês estão aqui comigo me acompanhando, mas algumas aqui, elas não fazem psicoterapia por receio, por medo, porque daí é mais, né, pontual ali, você não vai ter mesmo como fugir. Você vai tentar, mas talvez você não vai conseguir. Mas, voltando aqui à questão do tempo. Eu sempre falo aqui do método que eu criei, certo? Método IM de 3 passos. Identifica, analisa, modifica. Então, eu sempre vou falar aqui, eu sempre escrevo lá nos stories para você, faço os posts, para você assimilar rapidamente essa ideia. E hoje eu recebi um depoimento maravilhoso de uma seguidora que está aqui, que ela está aplicando esse passo a passo, esse método no dia a dia dela, e ela já teve alguns
algumas transformações, por mais que pequenas, ela já observa isso. Observar isso é ter a recompensa de que isso funciona. Então não vai funcionar só com ela não, vai funcionar com qualquer pessoa que for colocar isso em prática. E você não precisa de tempo para fazer isso, tá? Eu vou te explicar por quê. Porque toda vez que você tiver uma reação automática aí no seu dia a dia, vou falar das reações rapidamente. Reações automáticas quando você está diante de algum evento, né, difícil, tá? Discutiu com alguém, ou teve um pesadelo, ou teve um flashback aí, recobrou a memória tal. Tudo isso vai desencadear reações do seu corpo. Reações são essas. Pode ser reações físicas, tá? Que seria tremor nas mãos, sudorese, taquicardia, uma dor no estômago, físicas e fisiológicas. Misturei aqui, tá? Porque sudorese, taquicardia, coração acelerado são fisiológicas. As físicas pode ser uma dor específica na parte do corpo, na boca do estômago, na nuca, uma dor na garganta, dor de cabeça, enxaqueca, tá? Você pode também ter reações emocionais, que seria a culpa, né? A frustração, a raiva. Muitas vezes são padrões, tá? Você pode até notar que são padrões. Toda vez que acontece tal coisa, acontecem as mesmas reações. Então, ou é culpa, ou frustração, ou é raiva, ou é mágoa, tristeza. Reações cognitivas seriam pensamentos, né? Isso sempre vai acontecer comigo, nunca vou melhorar, eu sou sempre uma pessoa errada, ninguém me ama, ninguém me quer, não consigo ter um relacionamento com ninguém. Isso pode ser uma série de pensamentos, de cognições distorcidas, tá? Negativas, que te impedem de fazer algo, que te impede de enfrentar. Muitas vezes você faz a fuga, né? Enfrentamento negativo. Ok, já falei da emocional, física, biológica e emocional e de cognição, certo? Tem também os padrões de comportamento e de atitudes. Na hora que vem tudo isso na mente, né, ou no seu ambiente real, você também faz atitudes. A atitude da fuga é grande, né? É a maior delas. E a da fuga também está atrelada, pode ou não estar atrelada a algum tipo de comportamento. Por exemplo, vou fumar, vou beber, vou brigar com alguém, vou discutir com alguém, vou socar alguma coisa, tá? Vou me autopunir, vou me cortar, entendeu? Então, tudo isso pode acontecer na vida de uma sobrevivente. Então, a parte lá que eu estava falando do método é você ser capaz de reconhecer tudo isso. Isso é o ponto de identificação. Então, no momento que está acontecendo tudo isso, está ali. E a gente leva no piloto automático. Mas a partir de agora que você está me ouvindo, talvez você não vá mais fazer isso. Você vai ter consciência sim. Como uma colega compartilhou aqui do flashback, ela teve consciência que o flashback está na mente dela. E ela teve consciência de que aquilo era tão ruim que ela não conseguiu descrever, passar para o papel. Tá? Então, esse é o ponto de identificação tão importante, tão fundamental. O ponto de análise é você analisar, né? Fazer uma linha do tempo também, tudo isso. O ponto de identificação, análise e modificação, ele pode ser diferenciado para cada tipo de sintoma ou consequência. Aqui eu estou falando, né? Estou dando o exemplo da questão do flashback ali da colega. Então, no momento que os flashes estão ali acontecendo, você faz uma análise também. Uma análise de que, poxa, toda vez que aconteceu isso, eu tenho padrões de funcionamento e também padrões de atitudes. E outro dia, lembrei agora, alguém compartilhou comigo que quando teve essas reações, antigamente ela faria fuga, se cortando, se punindo, e ela conseguiu não fazer. E isso foi extremamente bom para ela, porque ela reconheceu que ela não fez isso. Ela reconheceu, ela teve consciência disso, porque antes era automático. Percebe como a consciência ela é importante? Consciência no identificar, consciência no analisar e consciência no modificar. Ela modificou o comportamento dela, ela evitou o evitamento. Entenderam? Evitou o evitamento.
É sim, evitar o evitamento. Por que evitar o evitamento? Evitamento é, eu vou me cortar para não entrar em contato com a minha emoção dolorosa, porque assim eu foco a minha dor no meu físico ali, no meu corte, e não no meu emocional. Então eu evitei. Só que aqui, com consciência, você vai evitar esse evitamento, você vai evitar fazer esse tipo de fuga, fazer esse tipo de comportamento disfuncional e vai conseguir dar uma resposta mais assertiva para isso. Mas é preciso ter consciência. É preciso estar sempre intencionando positivamente isso no seu dia a dia. É possível fazer, gente, mesmo sem tempo? Responde para mim. Responde para mim se isso que eu estou falando aqui precisa de tempo, precisa, ai, depois eu faço, ai, eu vou fazer um negócio aqui, depois eu vou parar para fazer isso. Não precisa. Isso você faz no momento que está acontecendo na sua vida. Você pode fazer depois também, com certeza. Eu também vou dar outras dicas aqui para você fazer depois, tá? Deixa eu ver se é agora. Deixa eu tô olhando na minha colinha aqui. Falta de tempo, já falei, falei colocar em prática. Beleza, é aqui agora. Vamos ver se tem alguns comentários aqui de novo. Eu tô aprendendo muito a respiração, realmente ajuda, mas lidar com a minha família é complicado, eles são muito tóxicos e abusivos. Ai, que triste, né? Família é uma questão bem delicada. Eu sempre tô falando para seguidoras, se tem possibilidade de se afastar de pessoas tóxicas dessa forma, faça, vai se cuidar, vai trabalhar o seu emocional para depois lidar com isso. Não tem como lidar com os dois problemas ao mesmo tempo. E cuidando de você mesma, você consegue depois cuidar do outro com muito mais facilidade. Cuidar do outro no sentido de ajudar ou cuidar para que o outro não te atrapalhe, tá? Mas é uma questão, família é uma questão delicada mesmo. Meu acompanhamento psicológico vai voltar em março, mas não sei por que estou com medo de voltar. Eu entendo, tá? É receio de mexer com a ferida de novo. É uma questão para você e para todos os sobreviventes delicada de falar sobre trauma. Mas não tenha medo, você pode chegar na sua terapeuta ou terapeuta e falar para vocês irem devagar, né? Começarem de novo, do zero talvez, falando aquilo que te faz bem, te fortalecendo primeiro, para depois trabalhar a questão do trauma. Eu gosto de fazer dessa forma e ajuda bastante. Eu percebi que quando passei a identificar os gatilhos, eu consigo controlar todo o resto. Não tenho mais os sintomas físicos que antes eram insuportáveis. Muito bom, Mirella. Bom saber disso, bom ouvir isso. Olha só, tem sobreviventes que possuem tipos de aprendizados diferentes, tá? Aprendizado tem a ver com a cognição. Cognição foi uma parte prejudicada pelas reações causadas durante os abusos, tá? E instalando trauma na nossa vida. Mas tem algumas pessoas que desenvolvem um aprendizado mais diferenciado, um aprendizado mais fluido, um aprendizado mais rápido. Outras não, outras demoram mesmo. Eu mesma sou do ponto da demora, tá? Minha terapia durou aproximadamente 8 anos, para vocês terem uma ideia. Mas é uma questão assim minha de demora de assimilação mesmo para qualquer tipo de aprendizado até hoje. Agora, para você, Mirella, acredito que o aprendizado para você é mais fácil, mais rápido. Se você, por si só, consegue identificar os gatilhos e lidar com eles naquele momento, e você já consegue perceber que eles não causam tanta intensidade das reações que antes, isso já é uma conquista imensa para você, tá? Mas não para por aí, tá? Não para por aí, continua, porque como eu falei, a gama de sintomas e consequências, elas não estão somente no nosso fisiológico, físico, emocional. Elas estão muito mais no plano mental, na cognição, nos pensamentos, porque são os pensamentos que alimentam emoções, tá? Que retroalimentam os pensamentos. E dessa retroalimentação surge uma atitude, um comportamento para lidar com aquilo ali.
Então, se a gente está falando de trauma, a gente está falando que o trauma causa diversas atitudes e comportamentos disfuncionais dentro daquela questão da fuga, com certeza. E alguns enfrentamentos ruins também. Então, não pare por aí, porque tem as outras questões talvez que você não saiba que tem. Por isso que é bacana você identificar quais são os seus maiores problemas, maiores dificuldades no seu dia a dia, até mesmo não sendo relacionado ao trauma em si, tá? Pode ser uma coisa de, tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, mas não é por causa do trauma. E eu te digo que é sim, tá? Porque o trauma ocasionou isso na nossa mente, essa disfuncionalidade das coisas. Então não pare por aí, precisa sim fazer, identificar também as outras dificuldades do seu dia a dia, analisá-las, né? Com ótica baseada no trauma, de como aquilo surgiu na sua vida, como que aquilo aparece na sua vida, como se mantém, como você faz para lidar com isso, gerenciar isso, que daí é o ponto do M, do ponto da modificação. Como que você modifica isso no seu dia a dia? Claro, tomando algumas atitudes ou comportamentos, ou também ferramentas para lidar com as reações automáticas, as emoções, o físico também, certo? Ver se tem mais alguém. Não. Continua aqui então. Bom, algumas atitudes também é possível a gente colocar no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar isso que eu falei do método antes de eu continuar. Isso que eu falei do método AM, né? Identifica, analisa, modifica. Eu vou disponibilizar no canal do Telegram juntamente com o PDF desta live. Entrando já nesse assunto do PDF, se vocês já quiserem me ajudar com a senha para o desbloqueio do PDF no Telegram, fiquem à vontade, por gentileza. Adoro quando vocês dão dicas de palavra, de frase que faça sentido para a gente colocar como senha lá para desbloqueio do material, tá? Se você está me ouvindo, manda coraçãozinho por gentileza e me ajuda escrevendo para mim que frase faria sentido para você sobre isso aqui que eu tô falando, para você desbloquear o PDF lá, que eu vou deixar uma fichinha para você, uma fichinha super básica, assim, nada muito gatilho, tá? É uma coisa de psicoeducação mesmo, é um material educativo para você colocar em prática aí no seu dia a dia, para que vai te ajudar a fazer esse método, né? Ficar mais, vamos dizer assim, mais padronizado, mais hábito, tá? Porque trauma, problemas, muitas vezes são hábitos ruins. E você pode e deve instaurar na sua vida novos hábitos para quebrar os hábitos antigos. Então, o método da AM você pode facilmente colocar no seu dia a dia no momento que você está tendo as reações, mas você pode muito bem separar 5 minutinhos do seu dia para fazer essa fichinha. Beleza? Alguém já me deu coraçãozinho? Obrigada. Alguém quer compartilhar para mim aqui? Pausou, voltei. Vou aguardar enquanto vocês mandam para mim uma palavra que faz sentido, tá? Vou ler aqui. Mais um comentário da Mirella. Sozinha é muito difícil, não tive apoio da minha família e isso não me ajudava, mas hoje eu tenho uma namorada que me ajuda muito. Isso me deixou mais forte. Fica a dica. Precisamos de um porto seguro. Que lindo, Mirella. Parabéns, que bom. É sempre bom ter a ajuda de pessoas, principalmente que estão do nosso lado. Porque realmente não dá para contar com familiares. Eu entendo que é uma dor nossa de querer nossos familiares do nosso lado. Mas essa dor é assim, desgasta, tá? Não te ajuda a enfrentar. Então, deixa um pouco essa questão de ladinho, né? E se autocuida, vai cuidar da sua saúde mental, que com certeza quando você voltar e olhar para esse lado familiar, isso não vai te afetar tanto quanto afeta hoje. E segue a dica de Mirella. Porto seguro do lado é sempre bom. Bom, então, falei que eu vou compartilhar lá. Ninguém vai me dar
Ninguém vai me dar a palavra, gente. Eu sou sem criatividade. Eu quero que vocês me ajudem, por favor. Se não quer escrever aqui, manda no balãozinho pra mim. Manda no balãozinho, vai. Manda coração, manda no balãozinho aqui uma palavra que fez sentido pra você hoje, ok? Vamos continuar então. Então, a questão da fichinha, tá? Vou deixar lá no Telegram amanhã, pega lá e utiliza ela no seu dia a dia. Você pode, assim, imprimir a ficha se você quiser. Se você não quiser imprimir, não tem problema. Eu sou contra ficar imprimindo coisa, gastando, né, fazendo lixo no mundo. Sou bem contra esse tipo de coisa. Mas adota seu caderninho, caderno da terapia, amigo da terapia, diário da terapia, caderno do bem, qualquer coisa que você quiser dar de nome para ele, que vai ser seu companheiro ou companheira nessa jornada. Você pode passar as questões da ficha, né, que eu chamo de modelo cognitivo, para seu caderno. E ali você coloca ali, separa 5 minutos do seu dia fazendo uma análise, uma retrospectiva do seu dia em relação às suas emoções. Como estiveram as suas emoções? O que no teu ambiente despertaram essas emoções em você? Que pensamentos você tinha naquele momento em que estava com essas emoções dolorosas? Que tipo de atitude e comportamento você fez para lidar com isso? Então são perguntas super básicas, vocês podem perceber, que ajuda você a ter autoconsciência, tá? A autoconsciência leva ao autodesenvolvimento, que leva à transformação. Então, coloca isso no teu dia a dia, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mais um comentarinho aqui. Meu filho tem TDAH, faz tratamento neurofono, psicológico, psiquiatra, mas eu ainda não consigo fazer terapia. Bom, Aline, então, a questão da terapia, né? Já aproveitando a deixa, é importante, né, fazer uma psicoterapia, um acompanhamento mais prolongado. Mas o objetivo dessa live de hoje aqui é mostrar para vocês, é falar para vocês que vocês podem fazer isso agora aí no seu dia a dia, sem precisar da terapia no momento, se você não pode, tá? Eu nunca, de maneira alguma, vou falar para vocês um dia que vocês não precisam fazer terapia. Porque fazer terapia é maravilhoso. Maravilhoso, não ajuda só a questão do trauma, ajuda com questões do dia a dia. Outra pessoa te ouvindo e te mostrando os caminhos que você deve seguir é maravilhoso, é sempre bom. E não é uma amiga que tem julgamento, que tem crítica, né, que tem preconceitos. É uma pessoa neutra, tá? Então, logo você vai conseguir fazer a sua terapia, não se preocupe, você está priorizando ali a saúde do teu filho, tá tudo bem. Mas essas coisas que eu tô falando aqui, você pode colocar em prática aí também. E eu sei que você vai colocar. Já tá colocando, já compartilhou comigo, né? A Lu fazia terapia, quero muito voltar a fazer. Ótimo, Lu. Perfeito. Então, a questão da terapia é importante e essas questões que eu estou passando aqui para vocês também são importantes. Não são menos importantes, mas são também fundamentais para que você vá adquirindo consciência no seu dia a dia sem muito sofrimento, tá? Sem muito sofrimento, sem mexer na ferida assim, né? Sem cutucar bastante na ferida. São coisas mais breves, práticas, fluídas, coisas que estão em você, tá? Então, continuando, que já estamos quase em 1 hora de live. Aqui, coloquei aqui. O que seria o seu maior benefício, né, fazendo isso aí no seu dia a dia? Aqui falando de falta de tempo também, né, falando de prioridade também, o benefício de você colocar isso em prática, não é nem um benefício, eu acho que é mais a facilidade de você estar fazendo tudo isso, é você estar podendo colocar suas próprias ferramentas ali em prática. Tudo que acontece em relação às consequências e sintomas estão com a gente o tempo todo, certo? E todas as suas fortalezas, suas ferramentas, suas técnicas, tudo está com você também. A sua mente, tá? Todos os órgãos dos seus sentidos estão com você, estão contigo. E a respiração consciente, o nome já diz, tá?
Por que a respiração é consciente se eu torná-la consciente? Porque eu sei que eu estou respirando horas, bolas. Ninguém para de respirar, certo? A gente respira a todo momento, a gente para, a gente morre. Então, a respiração é uma das principais ferramentas que você tem aí contigo o tempo inteiro. E não adianta falar que não tem tempo para parar para respirar, porque você pode estar fazendo coisas e percebendo que você está respirando, tá? Por exemplo, tá tomando banho. Tá tomando banho, tá se lavando, eu sei. Mas você tá respirando, não tá? Você não pode estar prestando atenção na sua respiração enquanto toma banho, ou melhor, notando com atenção máxima, plena ali no seu banho, em cada momento do seu banho, também pode. Você pode estar lavando louça e respirando? Também pode. Você pode estar lavando louça e prestando atenção na louça que você está lavando e tudo que você está fazendo ali? Também pode. E o que é isso? Isso é trazer a mente para um momento presente. Não é mente no passado nem mente no futuro. É mente no presente. Quanto mais você faz isso, mais hábito isso vai se tornando, que é um hábito saudável, é um hábito de enfrentamento necessário para você conseguir visualizar os 3 passos que eu falei, do identifica, analisa, modifica. Quanto mais atenção plena no seu dia a dia, mais consciência plena no seu dia a dia, mais fácil ficam esses passos e mais fácil, mais rápido a intensidade das emoções, dos sintomas, dos comportamentos vão diminuindo, menos tempo também elas vão aparecendo no seu dia a dia. Isso com alguns minutos por dia. A ficha que eu falei, vocês podem separar 5 minutos do seu dia, não importa o horário. Não importa o horário. Claro, eu oriento, sugiro que seja à noite para fazer uma retrospectiva do seu dia. Mas eu entendo que é difícil você colocar isso em prática rapidamente. Por isso que precisa de espaço, de tempo para você assimilar a ideia. Por isso que você pode fazer mentalmente enquanto as reações estiverem acontecendo contigo. Fez sentido? Então, 5 minutos por dia, preencher a ficha, respiração consciente, usa todos os órgãos do sentido também enquanto você está fazendo alguma coisa, porque isso também é ser consciente, isso também é ser estar no momento presente tão necessário para a gente como sobrevivente, tá bom? E esse, eu estava falando, né, do benefício. Esse sim é um dos maiores benefícios na sua vida. O benefício de não precisar ter que fazer algo muito desgastante. Assim, falando da terapia. Terapia é algo desgastante? Depende, tá? Depende da forma como o terapeuta conduz essa sessão, depende dos problemas que estão na sua vida, depende de uma série de fatores. Mas isso que eu estou trazendo aqui para vocês, de como você pode superar o seu trauma mesmo sem ter tempo, isso não é tão desgastante, tá? Com algumas outras coisas. E tem uma questão aqui que eu anotei, que tem gente que procura a superação em lugares diferentes, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente acha que fazendo alguns outros tipos de terapia mais holísticas, mais alternativas, a gente vai conseguir aliviar nosso problema. Aliviar vai, tá? Aliviar vai, por quê? Porque você pode ter uma diminuição das suas reações automáticas, do seu fisiológico, das emoções, você pode ter. Mas a questão da transformação, só a sua consciência ela vai te dar. A transformação da consciência, aquela que eu te falei, né, linkada com tudo que você consegue identificar de questões do seu dia a dia, toda a análise que você puder colocar nisso, de como que isso surge, como mantém, como que eu faço para me liberar disso, e as ferramentas que eu passei aqui hoje, inspiração consciente, outras que eu passei em outras lives também, do aterramento, da mente no presente, né? A inspiração consciente junto com a mente no presente, usando os órgãos dos sentidos, usando a ficha do modelo cognitivo que eu passei aqui para vocês, que é o próprio método Identifica, Analisa, Modifica. Enfim, além de um monte de séries de ferramentas, dependendo, né,
de que grau e de que tipo de consequências você tem na sua vida. Ferramentas positivas que eu também já falei em outras lives, que seria a gratidão diária, a autocompaixão, de você cuidar de você mesma, acolher as suas emoções mais difíceis e dolorosas, ter compaixão consigo mesma de que você precisa se cuidar para poder cuidar do outro, para poder, assim, receber as coisas ruins que vêm dos outros também, certo? Então, essas são as outras ferramentas mais positivas cognitivas. Mas, se tratando aqui de tempo, tá? Voltando, isso eu não trouxe muito amplo isso aqui, porque a gente está falando da questão de como você pode fazer com que isso aconteça no seu dia, mesmo sem tempo. Então, não importa o tempo, qualquer 3, 5 minutos que você tiver no seu dia, você pode sim colocar tudo isso em prática, de se auto-questionar, de se auto-observar, de se auto-avaliar, de apenas respirar, né? Fechar seus olhos por 3 minutinhos e respirar, prestar atenção na sua respiração, você já vai estar dando um efeito grandiosíssimo aí na sua vida, que vai ser usado para se autoanalisar quando, né, acontecer algum tipo de reação automática aí na sua vida. A gente não está livre, né? A gente sempre tem problemas, altos e baixos sempre existirão. E a tua consciência sempre vai existir também, que é a chave que vira tudo isso que a gente está falando, certo? E é isso. Acho que finalizei aqui. Vamos ver se tem mais algum comentário. Aqui na caixinha. Mandaram a chave aqui pra mim do desbloqueio do PDF, valeu. A outra pergunta aqui, aqui não substitui a terapia, né? Na verdade, não substitui, né? Aqui são coisas super mais focadas e objetivas, certo? O processo de terapia comigo também é assim, focado e objetivo, né, em toda a gama de questões que envolvem o trauma, que são tão necessárias para a gente adquirir a transformação na sua vida. Mas não substitui a terapia, infelizmente, né? Porque é algo mais profundo, né? Mas eu te garanto, com certeza, que transformação aqui você tem. Eu sei que você já transformou, você já compartilhou comigo muitas coisas. Sei que as outras aqui que estão comigo também já transformaram aqui algumas questões. Fico bastante feliz, eu sempre estou recebendo feedbacks de vocês, né? Então, que bom que eu estou conseguindo fazer meu papel aqui. E superação, beleza. Obrigada por quem me mandou aqui a senha do PDF de amanhã, será superação. Agora eu quero pedir uma outra coisa para vocês. Depois que eu finalizar essa live aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo qual foi o seu aprendizado de hoje, quais insights, quais sacadas você teve, qual aprendizado específico você teve, qual chave você desbloqueou, ou se não desbloqueou nada, se você ainda tem dúvida. Compartilha comigo quando eu finalizar essa live aqui na live mesmo, no post de live, tá? No IGTV. Se você chegou atrasada aqui, não tem problema, vai assistir o comecinho, assiste depois com calma também. Eu sei que tem gente aqui que não assiste uma vez, assiste 3, 4, isso é muito bom. Eu também assisti 3, 4, porque eu demoro um pouquinho para ligar, né, o tic-teco, para fazer sentido. Eu já falei para vocês, a minha adaptação é meio lenta cognitivamente, mas tá tudo bem, né? Já consegui consegui construir muita coisa, consegui transformar muita coisa. É por isso que eu tô aqui compartilhando aqui com vocês, certo? E compartilhem comigo, tá? Faça assim, ó, hashtag superação, hashtag o que fizer sentido para vocês, tá? Compartilha como hashtag para mim, hashtag superação, hashtag última live do ano com chave de ouro. E eu me despeço aqui de vocês. Volto ano que vem, depois do ano novo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Esse foi um ano transformador para mim,
porque foi o início de tudo isso aqui com vocês. Eu fico imensamente grata, agradecida por Deus, agradecida pelo universo, agradecida por pessoas que estiveram comigo, que me apoiaram, que estão aqui também. Muito, muito, muito obrigada. Fico bastante feliz mesmo, tá? Espero que eu tenha plantado a sementinha em vocês esse ano e que ano que vem a gente regue, né? Você regue aí e eu vou regando daqui também, certo? Vou voltar. Não se preocupem, eu volto. Não desisto, não. Não desisto porque eu também tô colhendo frutos aqui, viu? Vendo vocês se transformarem é extremamente lindo para mim. Vendo vocês se transformarem. Eu não vou chorar. A manteiga derretida não vai chorar. Nós te amamos. Eu também amo vocês. Amo muito, 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 muito. Cada um de vocês tem um espaçozinho no meu coração. Vocês sabem disso. Obrigada, meninas. Muito, muito, muitíssimo obrigada. Finalizamos aqui. Hashtag lá. Hashtag no post. Compartilha com quem vocês quiserem. Gratidão, Mari. Gratidão. Gratidão para todo mundo. Alguém faz um print aqui, ó, para eu postar também. Obrigada, gente. Fico bastante, bastante agradecida de estar aqui com vocês, terças e quintas. Em breve estarei mais vezes com vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo. Abraço para todas. Amo vocês também. Tchau, tchau, gente. Feliz. Deixa eu desejar boas festas para vocês, tá? Feliz Natal. Sei que Natal para muitas aqui é uma fase, é um evento mais difícil, né? Mas tentem fazer com que essa época seja melhor para vocês, tá? Tentem abstrair, né, das dificuldades das pessoas, de familiares tóxicos, familiares, né, que não estão do nosso lado, e façam com que esse momento seja o melhor para vocês. Tenham em mente que vocês conquistaram algumas coisas e que por isso vocês podem agradecer e devem agradecer, porque eu acho que é uma época para isso, é uma época para agradecer, é uma época para estar junto, é uma época para comemorar as nossas conquistas e agradecer as nossas conquistas e também agradecer tudo que a gente ainda vai conquistar, não é verdade? Porque eu sei que vocês vão conquistar muita coisa, eu também vou conquistar muita coisa, todo mundo vai conquistar muita coisa ainda. É só vocês terem essa intenção aí em mente. Agora eu vou. Boa noite, gente. Boa noite. Até o ano que vem, 2021, que seja um ano maravilhoso para todas nós. Obrigada. Tchau, tchau.